informações importantes. Tudo bom, Zé? Como é que tá? A primeira é a seguinte, tchutchucos, tranquilão. Eu estou trabalhando a apostila de vocês, a apostila Intocável 3. Tudo bom, Gabi? E dentro dessa apostila 3, tchutchucos, eu vou começar hoje um período que é chamado de Entre Guerras. Tá legal? E o que é o Entre Guerras? É o período que fica entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Galera, só que tomem cuidado, porque dentro dessa notícia que eu dou para vocês, eu completo falando o que se trabalha dentro do Entre Guerras. Vem comigo. Trabalha-se, primeiro ponto, Revolução Russa, e é interessante porque a Revolução Russa, ela começa durante a Primeira Guerra Mundial e termina, assim, se consolidando um pouco depois. Então a gente fala que faz parte do período entre guerras, mas começou antes. Tudo bem? Segundo assunto que a gente trabalha do Entre Guerras, todo mundo adora, é a crise de 29. Só que adorar, tchutchucos, não significa ter paixão por, tá? Eu espero que vocês adorem para compreender que a crise de 29 foi responsável não só pelo surgimento do nazismo e do fascismo, como também, infelizmente, o surgimento da Segunda Guerra Mundial, tá? Então esse é o segundo assunto do Entre Guerras, crise de 29. E o último assunto, tchutchucos, o terceiro, que eu vou distribuir em várias aulas, é o chamado nazifascismo. E detalhe, quando eu falo nazifascismo, eu tenho certeza que automaticamente falando, todo mundo vai lembrar tão somente de quais regimes políticos? Do nazismo e do fascismo. Tudo bom, Xandão? Só que eu não estudo só isso, tá? Eu estudo nazismo, fascismo, salazarismo, franquismo, Japão imperialista. Então, são várias aulas, porque eu vou distribuir o conteúdo para trabalhar coisas que a apostila não está trabalhando, e, ao mesmo tempo, para que vocês entendam que tudo isso é chamado totalitarismo de extrema-direita. E foi uma febre, tá? A partir do momento em que o Adriano entrar em Era Vargas, vocês vão perceber que o Vargas, ele criou aqui no Brasil uma versão tupiniquim do fascismo italiano, uma versão pocket, uma versão adaptada, e é um assunto que também se enquadra dentro disso tudo que a gente vai trabalhar, tá legal? Então, resumo da obra. Eu vou começar a trabalhar com vocês, na minha e na opinião de muitos aí, o período mais interessante da história contemporânea. Se pá, a mais interessante de toda a história geral, que é o período chamado Entre Guerras, o período que fica entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Então esse é o primeiro recado, é que vocês fiquem atentos que eu vou começar a abordar vários capítulozinhos dentro da Intocável, mas esses capítulozinhos fazem parte de um mesmo tema, Entre Guerras. Joia? Segundo recado, tchutchucos, é um recado do coração. Todo mundo está a par de que a gente vai ter semana de provas, né? Nessa semana de provas, eu e o Adriano e eu, as histórias, vão fazer um reunião, tá? Então, a gente provavelmente vai fazer a prova no mesmo dia, tá certo? Mas calma, a pulga já tá pirando aqui. Não, a semana de prova é lá no final de setembro, se eu não me engano. Vocês receberam o calendário? Não, depois eu vou passar certinho, mas a priori é na última semana, talvez de setembro, tá? Então lá, eu e o Adriano vamos fazer uma prova conjunta, tá? Cada qual no seu quadrado, cada qual, lógico, na sua plataforma do Google Forms, mas a gente vai fazer no mesmo dia, tudo bem? Aí eu já adianto o seguinte, muito provavelmente eu não vá, assim como o Adriano também, colocar 5 questões, é exagero demais, tá? Eu talvez coloque menos questões, e aí vocês podem fazer em 45, 50 minutos. Eu ainda vou conversar com a Madre Superiora, a Alessandra, para ver como vai ser, mas a priori vai acontecer no mesmo dia. Eu só preciso ver o tempo de duração. Tudo bem? Então, segundo recado, segunda informação, semana de provas, cuidado, todas as provas vão acontecer nessa semana, e eu não sei porque que é chamada semana, porque ela tem a duração de 1,5 semana, né? Mas aí vai acontecer, no meu caso, junto com a Adriana. Boa? E o último recado, pessoal. O último recado é o seguinte, toda vez que eu faço aqui uma live, eu passo algumas informações de filmes para vocês, tchutchucos, e na boa, tentem assisti-los, tá? Não tudo, mas na medida do possível, porque vocês já perceberam que os vestibulares andam cobrando muito isso?
Eles adoram cobrar série, eles colocam recorte de algum tipo de veiculação em jornal, alguma matéria de revista. Então fiquem atentos. Eu vou pegar um exemplo, até dica para vocês. Alguém assistiu a série Os Últimos Czares da Netflix? Olha aí, Os Últimos Czares ainda está disponível lá na Netflix, hashtag fica a dica, é uma recomendação legal, porque conta a história dos últimos czares russos. Olha aí, a Dani assistiu. Andou sendo cobrado em algumas provas de vestibulares, tá? Eles faziam uma menção ao documentário, que na verdade é uma série, mas tem cara de documentário, e ao mesmo tempo é bacana, porque tem muita relação com vestibulares. Então, na medida do possível, assistam, porque aí vocês podem pegar a prova para fazer com bastante ênfase, tá bom? Então, esse é o último recado. Assistam o que vocês puderem. É uma sessão cineminha, né? Eu não vou passar nunca Diário de Bridget Jones para você assistir, mas é legal. Não vou passar para vocês também, me cita um bom aí, gente, vai lá. Diário de Princesa, eu não gosto, mas a minha esposa fala, mas é legal, é bacana assistir, tá bom? Recados dados, vamos para a aula então? Pessoal, então, ó, eu, como disse, vou começar o período entre guerras, e o primeiro assunto para vocês é Revolução Russa, tá? E é muito interessante estudar a Revolução Russa, porque agora vocês vão começar a captar o quanto esse período é um período bastante tenso, é um período bastante quente. E, ao mesmo tempo, vocês vão acompanhar como é que nasceu a União Soviética, aquele grande país socialista que digladiou com os Estados Unidos no período da Guerra Fria, aquela nação gelada que constituiu a possibilidade de uma alternância de poder em comparação ao capitalismo. Bacana? Então, tudo que eu for tratar com vocês hoje, ou seja, nessa e na próxima aula, vocês vão encontrar no capítulo 19, entre as páginas 622 e 623. Beleza? Então, vamos lá, as indicações de filmes. Tchutchukos, primeiro filme que eu indico para vocês, para entenderem um pouco mais da Revolução Russa, é chamado Doutor Zhivago, tá? Eu vou colocar aqui o nome Zhivago, Doutor Zhivago. É um romance, tá? As meninas, creio, vão adorar. Mas, por favor, não peguem o Doutor Zhivago de 1965. Peguem o de 2002. É mais recente, é mais dinâmico. Mas é um filme muito interessante, porque é um filme que trata, dentro do romance, o momento em que eclode a Revolução Russa. Tá legal? Super triste, mas eu acho que vocês vão curtir. Versão 2002, Zhivago, Doutor Zhivago. Ok? O próximo, todo mundo vai lembrar. É uma animação, chama-se Anastácia. Ó, vou abreviar aqui porque não cabe, meu garrancho não cabe. A Anastácia foi um longa-metragem, né? Uma animação de Disney. E é muito interessante porque conta a história de uma das princesas, filha do czar Nicolau II, chamado Anastácia. E lá aparecem figuras que existiram sim na história russa. O exemplo, para quem assistiu, para quem não, eu vou falar. Rasputin, que era um monge da igreja ortodoxa, um maluco que foi praticamente conselheiro da czarina e do czar. Aparece o próprio czar, o Nicolau, a Anastácia, que existiu, só está um pouco equivocada a história dela, porque ela morreu, ela foi assassinada, mas eu recomendo. É um desenho lindíssimo, e grande parte do que foi tratado como aspecto ali em Frozen veio de Anastácia, tá? Cenário, vestimenta, vem daqui desse filme, desenho, tá legal? Mais uma indicação para vocês, pessoal. Ele chama-se Reds. Legal o nome, né? Reds, ou seja, vermelhos. É um filme antigo, é um filme da década de 80. Eu só recomendo para quem curte muito fazer associação de filme com história. Ele é um filme que tem uma cadência diferente, mas na verdade conta a história, por isso o nome Reds, que tem um duplo sentido, de um jornalista chamado John Reed, um jornalista norte-americano que foi enviado para a Rússia e acompanhou a Revolução, inclusive até morando lá, morrendo lá. Então, Reds, ele faz um trocadilho, brinca com vermelhos, né, que era a cor da Revolução de Outubro, e com o nome do cara que fez o livro, que virou esse filme, o John Reed. Para vocês terem uma ideia da importância do John Reed, pessoal, ele é o único ocidental enterrado ali no Capitólio, ou seja, ali embaixo da Praça Vermelha. É uma honraria que só ele conseguiu.
como é ocidental e tal. Porque quem é enterrado ali, ou quem é colocado ali, é só símbolos da Rússia e da União Soviética. Tá legal? Então, Reds é bem legal para quem curte, porque fala da Revolução. Mais uma indicação, pessoal. Esse eu acabei de passar, vou colocar aqui de novo. A série Os Últimos Czares. Tem na Netflix, contando a história dos últimos czares da Rússia. Em especial, lógico, o Nicolau II, que é o imperador, o czar que é morto pela Revolução, o pai da Anastácia. Ele tem uma cadência de documentário. É muito legal por isso, tá? É lógico, é uma série, tem toda uma interpretação, mas lembra muito como se fosse um documentário. Tudo bem? E para finalizar, tchutchucos, uma última indicação para vocês é Rasputin. Tá legal? Rasputin. Não vai caber. O Rasputin não tem a ver com Putin, que é o atual presidente ditador da Rússia, mas fala daquele monge que eu comentei com vocês, da Igreja Ortodoxa, que era conselheiro do czar e conselheiro da czarina. O que ele tem de interessante? Ele era um falastrão, ele era um charlatão. E ele, durante muito tempo, teve influência na família dos czares, nesse em especial, e foi um cara muito mal visto pela população. Então vale a pena assistir Rasputin. O mesmo personagem, para quem curte Hollywood, que aparece naquele filme Hellboy. O mesmo personagem, só que lá no Hellboy é uma viagem, tá? Ricardo, então são 5 filmes, na verdade, 3 filmes, uma animação e uma série documentário que fala de uma revolução que eu digo para vocês, é com toda certeza a maior aventura na qual a humanidade já se aventurou. Isso aí é uma fala do John Reed. Por quê? Porque a Revolução Russa, que a gente vai acompanhar, a que aconteceu em 1917, foi comunista. E todo mundo sabe que antes da Revolução Russa, só uma revolução comunista tentou acontecer e não funcionou. Alguém lembra qual? Eu vou soltar, hein? Galera, foi a Comuna de Paris. E a Comuna de Paris nem era comunista de fato, né? Até porque o comunismo estava engatinhando, estava começando, mas foi um fracasso. Foi uma tentativa que durou alguns dias, não funcionou e acabou servindo de exemplo para mostrar que o comunismo era inviável. Mas aqui não. A gente vai acompanhar a formação de uma Rússia soviética, que vai ser chamada União Soviética, que tinha essa pretensão comunista. E na época virou um assombro. Tá legal? Por que aventura? Aventura também, tchutchucos, porque quem participa da Revolução Russa não é só o intelectual, não é só, daqui a pouco vocês vão entender comigo, o bolchevique, mas é sim aquele policial que recebe mal, aquele camponês que é explorado, o soldado que está morrendo nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, aquele burguês que pretende a transformação da Rússia. Então foi uma aventura na qual quase toda a sociedade russa, aquela sociedade mais baixa, lógico, né, participou e tinha a pretensão de mudar a história desse país. E outra, é uma aventura, pessoal, porque o que aconteceu nunca mais foi possível se concretizar de uma outra forma. Não aconteceu de forma similar. Aconteceu de forma única, tornou a Rússia o que vocês já sabem, e nunca mais pôde ser reprisada, porque foi uma coisa assim meio momentosa. Aconteceu dentro de uma conjuntura, e a conjuntura vocês vão conhecer, é a Primeira Guerra Mundial. Tá legal? Então é legal falar da Revolução Russa, não pela ideologia, para depois ninguém falar que eu sou comuna, tá? Que eu sou um red. Não, mas pelo que aconteceu, pela forma como foi feita, tá? Só que é lógico, né? A gente só pode falar da Revolução Russa, que aconteceu em 1917, olhando os antecedentes, olhando a Rússia antes da Revolução, para entender o que foi possível dentro da situação que ela passava, para que em 1917 acontecesse essa revolução. E é o que a gente vai ver nessas aulas, tá legal? Então o básico é o seguinte, pessoal. Antes da Revolução Russa, primeiro ponto, ou seja, na Rússia pré-revolução, vocês têm que guardar que a organização era muito antiga, de forma política, social, cultural e econômica. A Rússia era muito antiga, era muito atrasada. Era tão atrasada, tchutchucos, que quando o pessoal se refere à Rússia antes da Revolução,
falam que ela era um gigante com pés de barro. Olha que legal. Gigante com pés de barro. Eu traduzo por quê. Gigante, tchutchucos, porque todo mundo sabe que já nessa época a Rússia era o maior país do mundo. Para vocês terem uma ideia, ela tinha 170 milhões de quilômetros quadrados. É muita coisa, né? A Rússia era gigantesca porque ela tinha a maior produção agrária do mundo. Infelizmente, uma produção muito ligada a um ou outro setor, mas tinha a maior produção agrária do mundo. E era gigante também, tchutchucos, porque tinha só 150 milhões de habitantes. Em comparação, o Brasil, nessa mesma época anterior, a 1917, não tinha mais do que 30 milhões. Entenderam? Então era um colosso, era um gigante. Só que quando você fala que tem pés de barro, você fala que ela era muito atrasada, que ela era muito antiga, ela era muito antiquada. E tudo isso você fala comparando com outros países. Quer um exemplo? Pega Inglaterra nesse período aqui, entre o século XIX e começo do século XX. Vai lá, vocês sabem. Inglaterra, politicamente falando, como é que ela era organizada? Era uma monarquia, mas era uma monarquia parlamentar. Lembraram? O rei reina, mas não governa. Inglaterra, economia, ela se organizava de qual forma? Era industrial. Na verdade, era a indústria do mundo. O maior exemplo de uma nação progressista nesse sentido. Socialmente falando, como é que ela se estruturava? Bom, se ela tem uma economia industrial, ela tinha uma sociedade classista, e isso, e para finalizar, culturalmente falando, o que a Inglaterra era? Inglesa, óbvio, mas uma Inglaterra que exportava a sua cultura. Ela era um exemplo de eurocentrismo. Lembram disso tudo? Agora, pessoal, olha para a Rússia nesse momento, gente. Politicamente falando, daqui a pouco eu vou comentar com vocês, ela ainda era absolutista. E todo mundo que estuda história sabe que o absolutismo já não tinha mais importância há muito tempo. Desde quase metade do século XIX, o absolutismo já não era mais comum na Europa. Só que aqui na Rússia era. Economicamente falando, como vocês já sabem, era agrária. Ela tinha muito pouco de industrialização. Então ela estava na contramão, não só da Inglaterra, mas de muitos países daquela época. E só para finalizar, para a gente não avançar muito, ela tinha uma sociedade que tinha caráter estamental. E, gente, pelo amor de Deus, sociedade estamental deixou de existir de verdade lá por volta do século XVIII, cara. E a Rússia, em pleno século XIX e XX, ainda mantinha esse estilo de sociedade. Então, repararam o que é um gigante com pés de barro? Uma potência em termos populacionais e territoriais, mas de forma muito categórica, pobre demais em termos políticos, sociais e econômicos. Entenderam? Então, daqui, vocês podem tirar o grande momento de entender por que a Rússia fez uma revolução. Porque quem estava aqui descontente era o povo, e com toda certeza, esse descontentamento acabou gerando manifestações que mais tarde levaram à revolução. Tudo bem? Então, feita a introdução, vai lá para a política. Olha que moleza. Política russa, tchutchucos, era uma política autocrática imperial, que, trocando em miúdos, para quem quiser colocar, era um absolutismo. Galera, só que o detalhe é que era um absolutismo que recebia o nome de czarismo. E por que esse termo? Porque czarismo é uma referência a César. E todo mundo sabe que César era uma titulação que se dava aos imperadores da Roma Antiga. Então, quem que era o cara que comandava a Rússia? Era um monarca que tinha todo o controle do poder, por isso autocracia. Era um monarca que usava e abusava do direito de comandar, por isso uma despotia, né, ou um despotismo. E um czar que se dizia representante de Deus. Era muito interessante, porque toda vez que o czar ia para as ruas, a tendência da população era ajoelhar. Muito louco, né? Compreendendo que, na real, esse cara era um representante de Deus. Entenderam? Só que aqui é que vem um detalhe. Tchutchucos, esse czarismo, ele foi implementado na Rússia, para vocês terem uma ideia, em 1613, lá no século XVII. E ao longo dessa história toda, até aqui, metade do século XX praticamente, ela tinha apoio da Igreja Ortodoxa.
Porque a igreja ortodoxa era aquela que justificava o poder do imperador. Era ela que falava, o imperador é aquele que ele é o representante de Deus. Então, portanto, ele tem que ter esse poder total. Vai a nota de rodapé. Essa igreja ortodoxa, tchutchucos, é aquela que nasceu no século XI, que o Adriano explicou para vocês com o Império Bizantino. Lembram? E era uma igreja que era muito parecida com o catolicismo. Ela tem lá suas diferenças, tá? Mas aqui dentro, ela tinha uma força tão grande como a Igreja Católica tinha na Europa durante a Idade Média. Tá legal? E para finalizar, tchutchucos, a dinastia que estava no poder desde o século XVII era a dinastia Romanov, tá? Era uma dinastia de czares que mantinha o czarismo funcionando dessa maneira e dificilmente fazia alterações na política. Só que aqui a gente tem que parar para pensar no seguinte: não faziam alterações na política, mas a partir do século XIX começaram a fazer alterações no comportamento russo. Eles começaram a fazer alterações, por exemplo, na organização econômica, na organização social, na própria organização diplomática. E eu separei aqui 3 exemplos. Todos eles são parentes, lógico, são da dinastia Romanov, e todos eles também são ligados ao Nicolau II. Dá uma olhada aqui, ó. Cada primeiro czar que eu destaco, que começou a mudar um pouco o czarismo, não a política, mas algumas estruturas, foi o Lelê I, Alexandre I. Vocês estudaram ele comigo. Cada Alexandre I é o cara que encarou o Napoleão Bonaparte, aquele que derrotou o Napoleão utilizando a tática da terra arrasada. Lembram? Então, o que ele fez? Ele começou a criar uma Rússia que, teoricamente, para a época, se tornava uma potência militar. Mas, no fundo, ele estava colocando a Rússia na diplomacia. Afinal de contas, se ele conseguiu derrotar Napoleão, a partir desse momento, a Rússia era vista como o quê? Era vista como uma potência diplomática. Quer o exemplo disso? Depois que o Napoleão Bonaparte foi derrotado, todo mundo estudou comigo que foi organizado o Congresso de Viena. Ponto. Mas alguém lembra de ter estudado Santa Aliança? Com certeza. Sabe o que é a Santa Aliança? A Santa Aliança, escrita, desenvolvida durante o Congresso de Viena, era um documento que promovia um pacto militar entre as nações absolutistas. Muito louco, né? Só que esse pacto militar ele teve curta duração, até porque todo mundo sabe que ele foi questionado e destruído por conta das revoluções liberais. Entenderam? Mas não importa. A criação da Santa Aliança foi feita por ele. Ele fez a criação. E os demais países que faziam parte do Congresso assinaram. Entenderam a importância da Rússia? Então, Alexandre I, ele tem essa importância de colocar a Rússia como sendo um país reconhecido diplomaticamente falando. Tá legal? O outro, olha que cara legal. Esse eu vou pedir para vocês circularem. Alexandre II era irmão do Alexandre I, tá? Ele assumiu depois do pai, que é o Nicolau. Esse cara é importante, tchutchucos, porque ele foi o cara que percebeu que a Rússia tinha que se modernizar. E a primeira coisa que ele faz é a expansão territorial. Aí é só para quem curte o War. Ele foi o cara que fez a ligação das grandes cidades russas com um território chamado Vladivostok. Lembra de War, para quem joga? Cada Vladivostok fica lá na ponta da Rússia. Fica praticamente do lado do Estreito de Bering. Era um território que ninguém queria. Ninguém, como o czar, fazia questão de ligar. E ele ligou. Ele fez a conquista de territórios próximos, por exemplo, o Alasca, olha que loucura, e consolidou a dominação nessa área, a dominação em Vladivostok. E sabe para quê? Não era só para dilatar o território russo, não. Era para tentar criar uma Rússia que pudesse fazer transações comerciais. Porque dominando esse território ali próximo do Estreito de Bering, ela teria saída para o Oceano Pacífico e dali podia negociar com um bando de gente. Entenderam? Outra coisa que o Lelê fez, olha só por que vocês circularam. Ele acabou com a servidão. Cadê acabar com a servidão? Primeiro, é criar uma nova força de trabalho. É a força de trabalho assalariada. Então, muitos dizem que ele foi o responsável, ali em meados do século XIX, por criar o setor que a gente chama de operário. Muito doido, né? Só que tem um porém.
Quando ele faz o fim da servidão, eu pergunto para vocês, não me respondam, mas depois vem a resposta. Será que ele agradou aos donos de terra? Será que ele agradou aos latifundiários? Guardem isso, tchutchucos. E para finalizar, ele foi o cara que criou uma coisa chamada de zentivos. Pode colocar o que são os zentivos. Eles são uma espécie de assembleias, tá? Então, o que ele fez? Em cada província russa, ele permitiu que fossem criadas assembleias. Atenção, qual que era a jogada? Não era enfraquecer o poder do czar, não. Era ganhar a simpatia da população. Porque cada província, leia-se cidade, tendo uma assembleia, ela podia se comunicar com o imperador. Ela podia também estabelecer a norma de organização da região. Entenderam? Aqui é que está o detalhe. Galera, a criação dos zentivos não foi bem recebida pela elite, não foi bem recebida pelos latifundiários, que já estavam putos com ele, né? Então ele foi assassinado. Ninguém sabe ao certo se o assassinato dele teve ligação com esse emputecimento da elite ou se ele foi assassinado porque ele não estava fazendo grandes modificações. Até porque a pessoa que matou o Alexandre, explodida, era um nihilista. E o nihilista é um radical, é o cara que quer abertura e liberdade total, tá bom? Mas está aí. Esse é o cara que tem que ser circulado porque ele transformou a Rússia. Ele conseguiu fazer a Rússia minimamente se modernizar, tá certo? E aí, para finalizar, tchutchucos, filho de peixe, peixinho é, né? Só que aqui a gente tem uma exceção à regra. O filho dele, que também vai ser circulado por vocês, o Alexandre Romanov III, Alexandre III, assumiu logo depois do pai. Já era um galalau, já tinha os seus 50 e poucos anos, e quando assumiu, tchutchucos, ele ficou preocupadaço com o que aconteceu com o pai. Então a primeira coisa que ele fez, que vocês vão grifar, é criar a Okrana. E o que é Okrana? Não é missa, tá? Não é Ossana, é Okrana. Okrana é polícia secreta. Era uma polícia que proibia qualquer tipo de manifestação política. Para vocês chegarem ao ponto de entender, tchutchucos, basta lembrar que é ditadura. A polícia que não aceitava nenhum partido político era proibido, e aquela também que perseguia todos os opositores. Essa Okrana, durante a criação da União Soviética, vai virar o que vocês chamam de KGB. Tá legal? Então é uma polícia secreta, é típica de um país ditatorial. Que é uma outra? Ele começa a entender que o pai, pelo menos, tinha sentido de modificar a Rússia, porque ele saca que a Rússia tinha que sair da letargia. Então ele começa a levar adiante ações econômicas do próprio pai. Olha o exemplo aqui. Ele faz a expansão industrial. Só que nota de rodapé, pelo amor de Deus. A expansão industrial que ele faz aqui era sempre com capital externo. Olha que doido. Ele mesmo, o Estado, não investia na indústria. O Estado, na verdade, chamava o capital de fora e chamava também as empresas estrangeiras para se instalarem ali. Sabe por quê? Porque na Rússia você tem mão de obra barata, aquele antigo servo, ele é um homem livre, mas recebe muito pouco. A Rússia tem muito mineral, muito recurso natural também, como, por exemplo, trigo, e de minério tem ferro. E a Rússia, tchutchucos, tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, um Estado omisso, um Estado que não está nem aí para o território que vai ser explorado, contanto que receba algo em troca, os impostos, entenderam? Então, muitas empresas começaram a se instalar aqui na Rússia. Muitos países começaram a investir na Rússia. E os destaques ficam para Estados Unidos e Inglaterra. Pegaram? E para finalizar, ainda fazendo transformações econômicas, ele criou ferrovias, tá? Olha que louco. Esse cara é do final do século XIX, tá? É no final do século XIX que a Rússia vai ter ferrovia de verdade. E o maior exemplo, pensem, tudo na Rússia é grande, é como se fosse Itu, tem a maior ferrovia dessa época. É uma ferrovia chamada Transiberiana. Já ouviram falar? Ela liga os dois extremos do Império Russo, leste e oeste praticamente. A Transiberiana é pequenininha, ela só tem 7.500 quilômetros, tá? Ainda hoje é considerada uma das maiores, mas na época era a maior. Ela só foi superada quase 100 anos depois. Agora vem a pergunta, qual a importância da ferrovia? A importância da ferrovia pode ser escoamento,
A importância da ferrovia pode ser interligação de mercado, pode ser também a interligação de cidades para favorecer a política. Então, era um cara que percebia que a ferrovia ela tinha que ser colocada em prática nesse sentido. Ela era o sinônimo das transformações. Entenderam? Então, eu fecho aqui os destaques. Lembrando, para dizer assim, a política continuava a mesma. É czarista, é protegida pela Igreja Ortodoxa. Mas os czares do século XIX fizeram mudanças, não na política, e sim na Rússia, demonstrando que ela estava tentando encaminhar aquele lance de tentar se tornar potência em outras áreas. Mas cuidado, nunca saiu efetivamente do ponto inicial, porque todas essas tentativas de modernização, como eu disse, ficavam na área de economia e, no máximo, sociedade. Tá bom? Então, resumindo, política, o que vocês vão guardar? É czarista e é comandada pela dinastia Romanov, ok? Já pensa, quem não curte essa política? Uau, guarda. Vamos partir para a próxima, agora vocês vão entender. Olha para a sociedade russa, tio Kos. Era uma sociedade estamental, como eu disse para vocês, e todo mundo tem que lembrar que era uma sociedade que já não existia no mundo inteiro, exceto aqui e exceto também ali na Índia, tá? E na Índia era uma outra forma, é o sistema de castas. Molecada, só que essa sociedade estamental era uma sociedade tão atrasada que ela era muito similar à sociedade da época feudal. Vem comigo. A sociedade não permite mobilidade social e era uma sociedade totalmente pautada no caráter elitista. Então, quem verdadeiramente tem destaque é a elite, é o clero, a nobreza. Aquele setor que fica lá para baixo, o povo, não é ninguém. Entenderam? E aí vem a parte que eu acho a mais legal para mostrar o quanto a sociedade era muito atrasada. Ela era rural, pessoal. Só para traduzir, significa que 80% ou mais da população morava no campo. O que vale, pessoal, de 150 milhões, mais ou menos 120 milhões. Então, ao menos 120 milhões de pessoas moravam no campo. Entenderam o quanto isso é muito grave? Porque é uma sociedade muito ligada a relações típicas do feudalismo. Tendo o quê? Tendo sempre essa questão da imobilidade e sempre tendo no topo a elite. E olha só como ela era muito simples. Olha a divisão que ela tinha. No topo, o clero, aqueles membros da Igreja Ortodoxa, aqueles caras que, inclusive, tinham muita terra e muita riqueza, porque estavam juntos do imperador. No meio, a nobreza, e praticamente era a dona de terra da Rússia, junto com a Igreja Ortodoxa, e não tinha pudor nenhum de explorar trabalho dos outros. Tanto é que, quando foi abolida a servidão, esses caras ficaram putos, e mesmo assim ainda continuavam usando a mão de obra do camponês, paga, sim, mas como se fosse um servo. E na ponta, que é o que vocês vão circular, genericamente, um setor chamado povão, povo. Galera, e olha só que mix. O povo, quem era? Camponeses, a grande maioria, eram chamados nessa época de mujik, que numa tradução literal significa nada, sem nada. Era composto por operários, eram tímidos, mas existiam, principalmente nas grandes cidades, como São Petersburgo e Moscou, e burgueses. Tio, estão vendo os burgueses aqui? Estão vendo que essa burguesia é chamada de povo, mas ela está no meio do balaio de gato, de pessoas que não têm direito algum. E aí vem o detalhe. É essa burguesia que se indispunha com a política, porque vinha uma política muito atrasada e que não fazia investimento na indústria. Essa burguesia se indispunha com o caráter da sociedade, porque ela não podia subir. Ela também estava submissa a setores que eram muito antiquados, que viviam só da agricultura. E era essa burguesia que, teoricamente, comandava o setor industrial, mas não tinha força alguma. Então, o que nós temos? Nós temos uma sociedade capitalista muito fraca, porque a burguesia era muito fraca. Entenderam? E isso aqui é muito grosseiro para uma época como essa, cara. Porque entre o século XIX e século XX, você já tinha todo um conjunto de mudança. Uma Inglaterra, como exemplo, fala de um mundo que está diferente. Um mundo industrial e um mundo com uma sociedade, por exemplo, que era classista. Tá bom? Então, anotem aí. Resumão. A sociedade russa era uma sociedade estamental. Era uma sociedade muito ligada ao que era uma sociedade feudal e rural. Bacana? Então, para a gente começar a terminar.
O último ponto da Rússia antes da Revolução, economia. Nem preciso falar para vocês que a economia deles era uma droga, né? Um capitalismo super estagnado. Por quê? Porque quando você fala do capitalismo nessa época, você fala de qual tipo de capitalismo? Industrial, monopolista, e a Rússia não era. A Rússia era rural, pessoal. E o pior, quase tudo que ela produzia no campo ia para exportação. Então já imagina o povo, o quanto passava fome em determinadas épocas. Estão vendo? Mas calma, ela tinha indústria. Opa, pelo amor de Deus, né? Só que primeiro, a industrialização dela foi tardia, aconteceu como vocês viram, lá na metade do século XIX, quase final, e mesmo assim era pautada em poucos setores, basicamente dois. O setor têxtil, e tudo que era produzido também para o mercado externo, pouco para o mercado interno, e petrolífero. Só que o detalhe é que grande parte do setor petrolífero era controlado por capital estrangeiro, era controlado por países que investiam aqui, ou colocavam indústrias aqui. Entenderam? Então, como é que vocês têm que enxergar essa indústria russa? É uma indústria fraca, com intervenção estatal e muito ligada ao capital estrangeiro. Então, nenhuma riqueza ficava aqui. E os burgueses tinham pouco espaço para aplicar o seu dinheiro nessa área, porque ela era controlada lá por fora, era controlada por empresas que vinham do exterior. Tudo bem? Que é uma coisa muito louca. A indústria deles, tchutchucos, acontecia tão somente em 3 cidades. Moscou, atenção, não era a capital, mas era a segunda maior cidade. Odessa, uma cidade que tem, de certa maneira, bastante fuga de escoamento, porque tinha muita ferrovia, e principalmente, aí sim, a capital, que era chamada São Petersburgo, ou Petrogrado. Galera, uma cidade como São Petersburgo, que não é muito maior do que a cidade de São Paulo, mas colocando aqui em miúdos, eram 3 cidades que tinham fábricas, indústrias, no universo de milhões de cidades na Rússia, tá bom? Então vamos resumir. Economia russa rural, pouco industrial e muito ligada ao Estado e ao capital externo. Fechou? Galera, já vão compreendendo então o quanto eu quis dizer que era com pés de barro. Perceberam o quanto a Rússia é muito atrasada, cara? A economia mostra bem isso, né? A sociedade dá um lampejo e a política meio que demonstra. Mas vamos olhar a cultura para a gente fechar tudo isso. Olha como a cultura dos caras era. Era uma cultura totalmente apoiada na russificação. Então, ali dentro, você tinha que falar somente o russo, e o problema é que a Rússia era composta por diversas etnias. Tinha lá, por exemplo, finlandeses, tinha lá eslavos, mas todos tinham que falar o russo. E o detalhe é que quem controlava essa comunicação era a própria Igreja Ortodoxa. A ponto, atenção, a ponto de adotar há muitos séculos o mesmo calendário dentro da Rússia. Olha que doideira. O calendário que o mundo usava era chamado calendário gregoriano, tá? É o nosso calendário. Galera, esse calendário gregoriano, que é o nosso calendário, foi criado no século XVI, tá bom? A Rússia não usava esse calendário na época, usava um calendário chamado juliano. E qual que é a jogada? O calendário juliano é do século I a.C., e ele tinha uma diferença de 13 dias em relação ao nosso. Ele era todo errado, entenderam? Mas era russo, tinha que ser adotado na Rússia, era parte da cultura deles. Boa? Para a gente capar o gato, tio Cos. E a cultura também admitia a prática de pogroms. O que é pogroms? Ou o que são pogroms? Pode colocar. É limpeza étnica e cultural. Limpeza étnica e cultural. Mas é um assunto que eu vou tratar na próxima aula. Tá bom? Alguma dúvida por enquanto, tchutchucas? Nada? Legal. Então Não. coloquem os nomes aí no chat por obséquio, misto quente com leite e café. Boa? Coloca aí. Até mais, professor. Até mais, gente. Até daqui a pouquinho. Vamos Tchau, comer, hein? prof. Tchau, 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 tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau, Luke Skywalker.
Tchau, professor. Até daqui Tchau, a tchau. pouquinho. Até daqui a pouquinho. Falou, Augusto, tá ligado? Falou, Biel. Pouco.